Homossexualismo. Como o judaísmo ortodoxo, autêntico, desses que seguem a Torá nos seus mínimos detalhes, lida com o tema. Vou mais além na pergunta. Pelo judaísmo, homossexual nasce homossexual? É doença? Tem cura? Esses que testemunham terem nascido homossexual dizendo que nada podem fazer a respeito. Como então responder que a perfeita Torá proíbe? Em Levítico 18, versículo 22. Não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher, é abominação. Levítico 20, versículo 13. Quando um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos fizeram abominação. A Torá é um livro dado a humanos e não a anjos. Sendo assim, ela é totalmente cabível de se cumprir. Pode a Torá pedir para quem não tem mão colocar o tefilim da mão? Pode a Torá obrigar alguém a colocar mezuzá na sua porta se ele não tem casa? Óbvio que não. Se uma pessoa diz nascer homossexual, como a Torá então pode proibir e acabar com a vida afetiva dele? Se você conversar com vários ortodoxos, eles vão refutar e dizer: ninguém nasce homossexual. Em algum momento da vida ele se tornou um. É uma prática e ponto final. Muitos, ao ouvirem isso, se revoltam. Isso mostra o quanto o assunto é complexo e que mesmo no mundo dos estudiosos de Bíblia, não serão muitos os devidamente preparados para lidar com a questão. Presta atenção que hoje eu vou te dar a explicação mais plausível, objetiva sobre esse assunto do ponto de vista de nós judeus observantes da lei. O Maharal de Praga, dos maiores cabalistas, filósofos, estudiosos da Torá do século XVI na Europa, escreve em alguns dos seus livros que é possível o ser humano nascer com uma inclinação que diverge da vontade de Deus. Ele aborda isso com profundidade utilizando o famoso versículo em Gênesis 8:21, que Yetzer Lev Hadam Ra Mineurav, o instinto do coração do homem é mau desde sua juventude. Vejam Rashi lá, que a escrita incompleta da palavra Minurav permite estender a raiz da palavra Nar, que significa jovem, juventude, para a raiz Minar, que significa movimento, permitindo explicar o versículo que o instinto ruim humano não somente está presente desde sua juventude, mas no fundo desde o momento que ele dá os primeiros movimentos dentro do ventre da sua mãe. Com isso dito e provado por intermédio da gramática hebraica, o Maharal conclui que é possível um ser humano, desde a barriga de sua mãe, ter tendências e inclinações divergentes ao que Deus gostaria. E por que Deus faz isso? Pois ele tem um propósito maior com essa pessoa. E quanto maior o desafio, maior é o propósito. E possivelmente maior é a pessoa do ponto de vista espiritual. Assim, é possível afirmar e confirmar que um humano pode sim nascer homossexual. E contudo, Deus diz para ele: não quero que você siga com isso. Presta atenção, na visão judaica, o Yetzer Hará, o instinto que inclina o ser humano para práticas contra a vontade de Deus, é o que potencialmente leva ele a voltar-se para Deus. Quem peca e volta se conecta ainda mais forte. Diferente da visão cristã, que pecado vem do diabo, na visão judaica o pecado é proveniente do instinto ruim criado por Deus para se alcançar o que é positivo. Ouviram bem? Positivo. Deus cria o Yetzer Tov, instinto bom, e em seguida o instinto ruim, Yetzer Hará, para perturbar o instinto bom e assim jamais permitir o humano a viver acomodado. Sua vida será eternamente em conflitos internos, cheios de tentações, porque só dessa forma o ser humano progride e se eleva. A sua vida tem sentido, movimento e direção. Os testes de cada um de nós fazem parte de um plano divino, que cada um tem na sua vida particular, mas também no âmbito macro, de um programa maior para o desenvolvimento do mundo. Ninguém tem os mesmos desafios, pois cada um tem a sua específica missão. E é exatamente por isso que é proibido julgar o semelhante. Afinal, você não é capaz de entender o que se passa no coração de cada um e um. Você pode até calçar a mesma marca de sapato, a mesma numeração que o seu colega, mas os seus passos jamais serão os mesmos. É de extrema importância entender que a Bíblia não repele a pessoa homossexual, mas a prática homossexual. A maior prova disso está nos próprios versículos que eu mencionei acima. Deus chama o ato de toevá, abominação, e não chama a pessoa de metoav, abominado. É expressamente proibido julgar um homossexual. Sinagogas não têm qualquer direito sequer de expulsar, repelir ou destratar um homossexual. Aliás, nem compete para uma sinagoga ter envolvimento nas preferências sexuais de seus frequentadores. Contudo, cabe ao homossexual da mesma forma respeitar a casa de Deus e não tentar impor ou infiltrar a sua sexualidade na casa de Deus. O respeito deve vir de ambos lados. Há anos, luto quase que sozinho na comunidade judaica com o absurdo de certas linhas judaicas progressistas tentarem introduzir a cultura de rezas para homossexuais, com o falso discurso que eles são inclusivistas, quando na realidade são exclusivistas. Venham na sinagoga, sem esse ego e orgulho de algo que não tem a ver com a sinagoga. Infelizmente, o que eles querem é introduzir algo que não existe dentro do judaísmo: reza homossexual. Tudo isso é um falso discurso de amor, mascarado para negar os preceitos de Deus. Em resumo, homossexual pode nascer homossexual e contudo a Bíblia não permite o ato. A Bíblia que é dada aos humanos acredita sim que o homossexual consegue, se quiser, encontrar afetividade e amor no sexo oposto, se sentir completo e, ao mesmo tempo, contribuir na continuidade do mundo que só é possível na união de sexos opostos. Ainda é a mesma Bíblia que vai repudiar e criticar quem julga o próximo e o trata com preconceito. Se as pessoas estudassem a Bíblia de forma apropriada, com certeza encontrariam nas palavras de Deus o caminho mais sensato e equilibrado para se viver, exatamente porque somos falhos e precisamos a cada dia sermos melhor que o dia anterior e assim fazer a jornada de nossas vidas aqui na Terra um propósito que contribui com o crescimento de toda a humanidade.